Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui a mais uma entrevista com foco na carreira de agente autônomo. Hoje eu estou num lugar especial, eu vim na Necton Investimentos e eu estou com um convidado muito especial, que é o Fabiano Villa, ele que é responsável pela área de B2B aqui da Necton. Então, primeiro, Fabiano, obrigado pela abertura na sua agenda e trazer informação de qualidade para o pessoal aqui que segue a nossa escola e está buscando essa profissão de agente autônomo. Primeiro, para a gente começar aqui nosso bate-papo, eu queria perguntar quem é o Fabiano Villa, para você contar um pouquinho sobre a sua jornada. Eu já te conheço um pouquinho, até por vias do Tomás, né, que nos conectou, e você tem anos de história nesse mercado, então eu queria que você contasse um pouquinho aí, pessoal, quem é o Fabiano. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite, né, e é um prazer poder falar um pouquinho dessa profissão aí, que, né, a gente costuma dizer que é a profissão do futuro no mercado financeiro, que é o agente autônomo de investimento, né? Então, muito obrigado. Então vamos lá, quem é o Fabiano Villa? Conta um pouquinho da tua jornada dentro do mercado, onde que começou o Fabiano até ele chegar aqui como head da área de B2B da Necton. Bom, eu iniciei minha carreira profissional em 1998, né? O mercado era bastante diferente, o mercado financeiro era pequeno, né? As bolsas tinham um volume baixo comparado com hoje, e o número de pessoas físicas que operavam em bolsa era muito pequeno, né? Então, naquela época, nós tínhamos um único produto, né? O cliente tinha uma única opção, que era comprar ou vender ações, ou opções de ações, ou operar índice futuro, dólar futuro, né? Aí é um investidor mais profissional. Mas, de uma forma geral, o investidor pessoa física, ele tinha uma única opção, comprar ou vender ações. Então, eu iniciei minha carreira numa corretora, hoje ela não existe mais, e à medida que o mercado foi se desenvolvendo, foi crescendo, eu fui também trocando de casa e acompanhando esse crescimento, mas sempre ligado ao varejo, né? Sempre ligado à pessoa física, né? Então, passei por várias corretoras, algumas não existem mais, e tive o privilégio, né, de ser convidado para trabalhar aqui na Necton, liderar a área de B2B, estruturar a área de B2B, o convite do nosso CEO, Marcos Maluf, e do nosso diretor de distribuição comercial, Rafael Giovanni. E aí, desde então, eu estou aqui, tenho o privilégio de estar aqui liderando essa área. E quando a gente pensa na área de B2B, o que é exatamente essa área para quem não é do mercado, para quem não conhece a nomenclatura, como que é o dia a dia da sua profissão? O que você exatamente faz aqui dentro da Necton? Bom, a nomenclatura, né, é um termo em inglês, uma abreviação de um termo em inglês que quer dizer business to business. Então seria o seguinte, basicamente seria, a Necton se relaciona com os escritórios de assessoria de investimentos. Então seria pessoa jurídica se relacionando com pessoa jurídica. Esses escritórios, como pessoas jurídicas, têm clientes pessoas físicas, né? Então, os assessores nas mais de 25 cidades, 30 cidades que a gente tem escritórios, esses assessores têm uma base de clientes, esses clientes têm demandas, querem fazer investimentos e etc. Então, eles procuram o escritório nessas localidades e esses escritórios, eles encaminham para nós, na Necton, na área de B2B, as demandas. E nós procuramos aqui internamente reencaminhar solicitações, demandas, etc., para as áreas competentes, solucionar um problema, atender a um pedido e etc. Então, basicamente é isso. Então, é como se fosse uma área que dá suporte para os escritórios de agentes autônomos ou para os próprios agentes autônomos que estão lá em campo trabalhando com os clientes, diretamente com os clientes. É a área responsável por prospectar, captar, atender e dar suporte utilizando treinamentos e também usando toda a nossa experiência para, junto com os escritórios, levando em consideração o perfil de cada escritório ou cada assessor, ajudá-los com um plano de negócio, né, para que esses escritórios ativem receita e prosperem. Essa é algumas das nossas principais atribuições. E Fabiano, você falou sobre um termo que de fato ele é muito utilizado no mercado, que é a profissão
do futuro. Exato. E às vezes eu até gosto de brincar que é a profissão do presente, né? Porque o futuro já chegou, a gente está vivendo esse momento agora. E eu queria que você contasse o porquê desse termo, por que anda se falando tanto da profissão de agente autônomo, e depois você me passar essa tua visão como Necton, como responsável de área aqui da Necton, o que de fato faz um agente autônomo? Tem muita gente que não faz nem ideia de como que é o dia a dia. Você bem falou, na verdade não é do futuro, já é presente, né? Então, na minha visão, o que acontece? Por que ser um agente autônomo, né, de investimentos? Porque você pode, individualmente, empreender e ter uma empresa. Né? Você pode trabalhar de forma remota e você pode ter uma remuneração melhor do que se você tivesse, maior do que se você tivesse, por exemplo, trabalhando em uma empresa, como um funcionário, etc. Porque o teu trabalho, né, o resultado do teu trabalho, ele está diretamente ligado à sua remuneração. Então, quanto mais você trabalha de forma mais assertiva, o resultado disso é uma melhor remuneração. Então, você é um empreendedor, você está empreendendo nesse ramo de investimentos que a gente só cresce, né? E ele cresce muito porque hoje os grandes bancos, né, eles concentram a maior parcela dos investimentos, né? Porque a maioria dos investidores tem conta em banco. Então é mais fácil para o gerente no banco já oferecer para o cliente ali, olha, vamos fazer um investimentozinho aqui, vamos comprar um CDBzinho ali e etc. Né? E está havendo já há algum tempo, uma disrupção no mercado financeiro, né? Onde todos os recursos, os investimentos dos clientes, eles estão sendo drenados pelos escritórios de assessoria de investimentos. Né? E por que isso vem acontecendo? Porque o assessor, ele cuida única e exclusivamente de investimentos. Então, ele vai assessorar aquele cliente em investimentos. Não é como, por exemplo, um profissional bancário, sem querer desmerecer a profissão, né? Cada profissão aí tem a sua qualidade, né? a sua importância, mas o profissional bancário, ele é um generalista, né? Ele é um multiproduto, né? Exatamente, ele vende seguro, ele vende financiamento de carro, o gerente do banco ele tem que de repente administrar agência, funcionários e etc. Né? Então, o assessor de investimento ele só cuida de investimentos. E quando a gente olha para a rotina diária desse agente autônomo, é uma grande dúvida também. O que faz no dia a dia? O agente autônomo, ele tem que ser certificado, né? Ele tem que obter uma certificação para poder exercer a atividade de agente autônomo de investimento. E basicamente o que ele faz? Ele intermedia e assessora os clientes quando eles querem fazer algum tipo de investimento. Então, por exemplo, a Necton tem uma plataforma aberta com mais de 400 fundos de investimentos. Então, qual é o papel do assessor? O papel do assessor de investimento é, através da área de análise da corretora, com todo o material produzido pela área de análise, que são profissionais aqui certificados para fazer isso, para fazer análise, para poder recomendar investimentos, o assessor vai utilizar aquele material produzido pela área de análise da Necton e vai abordar os clientes para vender ou indicar esses produtos para os clientes, levando em consideração o perfil, a necessidade e o objetivo do investimento daquele cliente. Legal, então isso daí é um ponto importante, porque a gente tem uma demanda, isso aparece muito no perfil da escola, o pessoal perguntando sobre essa questão de, eu vou recomendar uma carteira, eu que crio a carteira recomendada, e eu sempre respondo na caixinha de pergunta, e aí você pode ou me corrigir ou assinar embaixo que eu vou te falar, falo que cada um tem que jogar o seu jogo. Né? Então, dentro da corretora, nós temos os profissionais que têm as certificações específicas para recomendação de carteira, para criação de uma carteira recomendada, e o agente autônomo está lá no pedacinho dele fazendo um trabalho comercial. Então, Exato. Ele vai lá ser um divulgador dessa carteira recomendada, levar as oportunidades que a corretora tem para os clientes. Então, ele é como se fosse o elo de ligação entre cliente e corretora. Exatamente. É isso, né? Exatamente, foi aquilo que eu mencionei. Ele é o intermediário, digamos, né? Ele é o corretor, né? Como se fosse, aqui fazendo uma alusão ao corretor de imóveis, né? Você tem a imobiliária, você tem o cliente querendo
comprar um imóvel e você tem o corretor de imóveis, que é quem vai fazer a ponte entre a imobiliária e o cliente que quer comprar um imóvel. Então, o assessor de investimentos, a atribuição dele é essa. E você muito bem mencionou que é vedado a ele fazer qualquer tipo de recomendação de investimentos. Ele pode apenas indicar os investimentos, oferecer os produtos que a corretora disponibiliza, mas com avaliação, né, toda a curadoria que é feita pela área de análise da corretora. Então a área de análise avaliza os investimentos, todos os tipos de investimentos que o cliente pode fazer na Necton. A área de análise, eles avalizam isso num material, numa reunião mensal que a gente tem, que os assessores participam, e lá eles tomam conhecimento dos produtos que a área de análise já estudou, filtrou e está indicando para aquele mês ou para aquele semestre, etc. Então, digamos assim, ele tem um cardápio, um menu de produtos já pré-selecionados por uma equipe muito competente aqui na Necton, liderados pelo André Perfeito, que é nosso economista-chefe, que ele vai poder sentar com o cliente e vai poder oferecer para ele. Muito bom. E aí quando a gente pensa na profissão, então ele vai atuar como um comercial, né? É uma atividade muito dedicada ao comercial. E aí a gente falou no começo sobre a questão do ganho, que é um ganho diferenciado, que existe o potencial, e eu gosto sempre de frisar isso, é um potencial de ganho diferenciado, mas como você também muito bem disse, é um ganho meritocrático. Exato. Mas quando a gente fala de potencial de ganho, até onde pode chegar? De onde até onde pode chegar a remuneração de um agente autônomo de investimento? Essa é uma pergunta muito importante, mas também ela é muito difícil de responder, porque depende muito do trabalho do assessor saber indicar para o cliente o produto ideal para o perfil dele, pela necessidade e objetivo do cliente, e que também tenha, digamos assim, uma boa remuneração, uma remuneração justa para o trabalho que o assessor fez. Então tem produtos que remuneram melhor o assessor e outros que não remuneram tão bem. Isso não significa que o produto que remunera mal o assessor é um produto ruim. Então, tudo isso tem que ser colocado numa balança. Né? Então, não dá para cravar que o assessor tem uma renda X. Vai depender muito do empenho dele, do trabalho dele, do network dele. Ele pode ser que ele esteja trabalhando dentro de um escritório de assessoria de investimentos. Então, ele é um assessor, ele é um agente de investimentos autônomo, trabalhando dentro de um escritório, uma estrutura maior, vinculados à Necton, com uma carteira de clientes que vai poder ser oferecida a ele. Então, por óbvio, a remuneração dele também vai ser maior. Mas eu posso dizer para você que da nossa jornada aqui na Necton, desde que a gente começou a prospectar, a captar, a vincular novos assessores, eu posso garantir para você que todos tiveram uma evolução, né? Nenhum desistiu da profissão, falou, não dá para mim, eu não estou pagando minhas contas e etc. Todos fazem um bom trabalho, porque são muito bem treinados. A Necton tem uma excelente grade de produtos e eles, com o nosso acompanhamento da área de B2B, eles conseguem oferecer os produtos adequados para os clientes. E aí acontece algo que eu acho que é onde o assessor consegue escalar, né? Onde ele consegue ter uma ascensão profissional e financeira. É que quando ele indica e assessora adequadamente um investidor, ele cria um elo de confiança em que vai fazer com que esse investidor indique novos clientes para esse assessor. Então ele passa a ter um crescimento orgânico de uma carteira que começou lá com 1, 2 clientes, geralmente são familiares, amigos próximos e etc. Então assim, não dá para cravar uma remuneração, mas posso dizer que todos aqui têm tido um crescimento recorrente ao longo dessa caminhada. Eu até tinha reservado uma pergunta um pouquinho mais para frente, mas eu quero antecipar já para pegar o gancho dessa que você trouxe sobre a questão do sucesso, né? E você trouxe um pouco desse rastro de sucesso que não tem até hoje histórico de pessoas que desistiram da profissão. E tem muitas corretoras, aqui sem dar nome aos bois, não é essa a ideia,
mas que não se preocupam tanto com o trabalho da pós-prospecção, depois que esse profissional entra para a base. E aí existe profissionais que desistem da profissão. Isso é comum, a gente vê muito no mercado a nível Brasil que isso acontece. Mas se a gente fosse pegar o profissional que dá certo, a gente desenhasse um perfil do profissional que prospera, que funciona nesse mercado, e o profissional que não funciona, que não deu certo, como que a gente pode diferenciar quem deu certo e quem não deu certo no mercado, pela tua experiência? Bom, olhando aqui pela Necton, né, que é onde a gente praticamente construiu do zero a área de B2B, né, de atendimento, prospecção de assessores, o assessor de investimentos que deu certo é aquele que soube abordar corretamente os investidores ou um potencial número de investidores, o network, explorar adequadamente esses investidores. É o profissional que tem uma rotina diária organizada. É um profissional que nos provoca, que utiliza da área de B2B para ganhar conhecimento e expertise, para participar dos treinamentos, participar do comitê de produtos, né? É o profissional que, em paralelo, também procura mais certificações, procura estudar, procura conversar com outros profissionais. Eu acho que é isso, né? Não parar no tempo. Não parar no tempo e também tá vinculado a uma corretora que também possa atender bem o cliente dele, porque no final das contas, no final do dia, o que interessa? Interessa o cliente foi bem atendido? O cliente está satisfeito? É isso que importa, porque aqui, se a gente tem uma corretora com uma plataforma com 500 fundos, uma área de análise excelente, com os melhores profissionais do mercado, uma corretora dinâmica, ágil, com uma estratégia comercial muito assertiva, uma área de marketing também que vem desenvolvendo um trabalho sensacional. Que mais? Uma corretora como a Necton que tem ferramentas, está nesse mundo digital, né, com aplicativos, uma boa plataforma operacional. Então, a casa conta muito, né? Ele tem que estar vinculado a uma casa que proporcione ele ter aí uma estrutura mínima para poder oferecer um bom serviço para os clientes. Eu acredito que o que define é que é de fato um parceiro, né? Vocês trabalham de fato juntos. Quase é praticamente um sócio, né? Porque a gente tem uma divisão de receita ali, né? E constrói o negócio junto. Exatamente. Ô Fabiano, e essa é uma outra dúvida que aparece muito, que é sobre entrar para a corretora, né? A gente sabe muito bem que não é só adquirir a sua certificação, né? Tirei a certificação da Ancor, tenho a minha credencial da CVM e agora qualquer corretora vai me aceitar. Não é assim que funciona. Existe um crivo. Então, Exato. vai existir uma análise sobre esse profissional, obviamente, porque vai ser desprendido uma energia para fazer com que ele dê certo. Trabalha-se para o sucesso desses profissionais. Se você hoje fosse resumir para a gente quais são os fatores de análise que a área desenvolve em cima de um profissional candidato. Tá. Bom, vou também aqui fazer uma alusão, né? Não é porque você se formou em Direito que você vai ser um bom advogado, né? E nem porque se você se formou em Medicina você vai ser um bom médico. O assessor, acho que algumas características que nos chamam a atenção primeiro, por óbvio, ele ter a certificação. O segundo, ter um bom nível de escolaridade, ser uma pessoa articulada, desenvolta, ter postura, e você sentir que ele, mais do que tudo, ele entenda que ele vai empreender. Ele tem a consciência que ele não vai ser um empregado, um funcionário, ele não vai ser um assalariado, ele vai empreender. Se ele tiver consciência de que ele vai precisar, a remuneração dele vai depender única e exclusivamente do trabalho e do esforço dele. É meritocracia pura. Então, a gente sente isso numa entrevista. Então se a pessoa tem consciência, né, se o candidato, a pessoa que quer se tornar um assessor de investimentos, se ele entende que ele vai ser um empreendedor e ele já, na entrevista, ele já
você já sente, conversando com ele, que de fato ele vai correr atrás, ele tem uma boa desenvoltura comercial, e com os treinamentos aqui que a gente fornece, né, com relação a produtos e que a tua escola, a tua empresa de educação também vai oferecer, eu acho que ele pode ter sucesso. Eu acho que ele com certeza vai conseguir trabalhar numa instituição financeira ou num escritório de assessoria de investimentos. Fabiano, existe algum plano de incentivo inicial para agente autônomo que começa a jornada aqui na Necton? Sim, existe. A gente tem alguns tipos de planos de incentivos, né? Que ele depende muito da entrevista com o candidato ou com o assessor, né? Então nós temos planos que remuneram o assessor por recursos que ele vai captar dos investidores, até planos de incentivos que vão proporcionar a esse novo assessor de investimentos, recém-certificado, uma remuneração fixa por um período X, para que ele tenha aí fôlego para conseguir construir uma carteira de investimentos, né? Mas sempre lembrando que todo o vínculo com a Necton é como um assessor de investimentos, um agente autônomo de investimentos, né? Essa é a nossa relação. E Fabiana, tem uma questão que está começando a ficar em alta, que é a utilização de meios digitais para alavancar a carreira do assessor. E isso acaba dando liberdade geográfica para esse profissional, porque aí ele pode trabalhar de onde for no Brasil inteiro, dá liberdade de horário também, porque aí ele dita a agenda dele, o ritmo comercial dele, né? Então eu queria entender um pouquinho, primeiro, se a Necton vive essa era de dar esse subsídio de plataforma, tecnologia para o profissional, agente autônomo, atuar com essa liberdade, e qual é o suporte que a Necton dá para quem optar numa jornada como essa? Sim, a área de B2B, a nossa estrutura, ela é preparada para atender tanto escritórios ou assessores que tenham, sei lá, 500, 600 milhões, 300 milhões sob custódia, como também para assessores recém-certificados, né? Esse assessor recém-certificado, que, digamos, ele trabalharia num esquema de home office, por exemplo, ele vai ter todo o suporte necessário para se desenvolver, para crescer, para expandir, para captar mais clientes. Nós vamos estabelecer com eles um plano de negócio, né? A gente vai dar todo o suporte com uma série de treinamentos. Então, quando o agente autônomo ou o assessor de investimentos ele é vinculado à Necton, a gente tem vários módulos de treinamentos, né? Então, desde técnicas de vendas, treinamentos sobre as plataformas que ele utiliza, treinamentos sobre produtos, treinamentos sobre rotinas que ele deve ter para conseguir construir ou captar ou prospectar mais clientes, né? Treinamentos de como é o pós-venda, porque não basta o relacionamento com o cliente, ele não se encerra na venda do produto, mas ele continua após ele indicar ou mostrar, oferecer para o cliente um determinado produto, esse cliente, esse investidor, fazer esse investimento. Então tem todo um trabalho depois do assessor com esse cliente, que é o pós-atendimento, né? Para manter contato, ver se está tudo bem, se existe a possibilidade dele, se ele tem interesse em fazer novos investimentos. Então o assessor ele não precisa estar dentro de um escritório. Ele pode trabalhar de forma remota e utilizar alguns dos escritórios que a gente tem pelo Brasil para fazer uma reunião, para de repente fazer um treinamento e etc. Fabiano, como você enxerga o futuro da profissão de agente autônomo e qual o recado que você deixaria para os profissionais que estão vislumbrando migrar para essa área, mas tem um pouco de medo, receio, às vezes por ser algo novo para esse profissional, do formato de atuação? Tá. Eu vejo um futuro muito promissor, porque se você for imaginar que de cada R$5, 4 estão aí nos 5 ou 6 maiores bancos, né?
e esse processo de deslocamento, né, de transição de recursos dos bancos para os escritórios ou para as corretoras de investimentos, vai continuar. Então, existe uma demanda gigantesca por novos assessores. Então, é um profissional que cada vez vai ser mais valorizado, né? E mais do que nunca, com essa taxa de juros nesse nível, nesse patamar, e isso vai continuar, veio para ficar, você precisa de bons profissionais, bons assessores que vão conseguir indicar produtos que vão dar uma remuneração melhor do que a taxa de juros atual, o que não acontecia antigamente. Antigamente qualquer um era gênio, né? Você tinha uma taxa de juros de 14%, era só você ir até o banco e aplicar lá, né, em qualquer produto, um CDB, qualquer coisa. Então hoje você precisa ter um conhecimento maior, porque tem produtos que têm uma boa remuneração e que o cliente que tem investimentos no banco hoje, o gerente não mostra para ele isso, né, por uma série de fatores. Mas, e também, eu vejo o assessor como praticamente como um banco. Ele é uma instituição financeira ambulante, digamos assim, porque ele, com uma plataforma de produtos que ele acessa pelo celular, ele consegue vender ou oferecer ou ofertar para os clientes todos os produtos que um cliente tem à disposição quando ele vai numa agência bancária. Então, olha a disrupção que aconteceu, né? Eu não preciso mais me deslocar até um banco para adquirir um produto financeiro, sentar com o gerente, tomar um cafezinho. Hoje, se eu procurar um assessor de investimento por telefone, e eu com o meu celular, com o aplicativo da Necton, etc., eu posso fazer as aplicações que eu quiser. Então, um assessor de investimentos, ele é praticamente uma instituição financeira, né? E sobre o medo? Tenho medo. Aí é o risco que todo empreendedor corre no Brasil. Você ser um assessor de investimentos, você empreender como assessor de investimentos, é um risco que você tem como qualquer outra atividade ou qualquer outro tipo de empreendimento que você for iniciar do zero, né? Não tem como ser diferente. Mas como está ocorrendo uma disrupção nesse mercado, né, como a gente já mencionou aqui no nosso bate-papo, eu vejo que é uma profissão realmente com futuro promissor. Ô Fabiano, recentemente eu fiz uma visita no escritório da Esqualo, é um escritório de agentes autônomos que está vinculado à Necton, e tanto o Yuri quanto o Hélio, assim, eles elogiaram demais a relação que a Necton tem junto deles, né? E eu queria entender, porque quando eu entendi realmente como é esse trabalho, eu falei, cara, é simplesmente algo incrível. E a gente sabe que vai uma energia muito grande para fazer o que vocês fazem, e eu queria entender algo que se dá esse sucesso que a Necton tem nas relações com os agentes autônomos, que todo mundo elogia, todo mundo fala muito bem. Tá, hoje a gente está posicionado em, né, como eu mencionei aí, em 14 estados, né? Então a gente tem dezenas de cases aí de sucesso. A Esqualo é um deles, né? Porque são 2 assessores que começaram absolutamente do zero, bateram aqui na porta apenas com a certificação e com toda a estrutura que a nossa área de B2B, da forma como ela está estruturada, ela proporciona ao assessor, né? Eles conseguiram deslanchar como empreendedores. Eles se vincularam à Necton, né, após se certificarem. Depois, eles começaram a ter uma receita, captar clientes, ter uma receita ali que já pagava o custo fixo do escritório. Depois, eles conseguiram já mudar para um escritório maior e já aumentar a base de clientes e, por consequência, a receita. Agora, eles já estão em outra fase em que eles já estão com mais assessores dentro do escritório e com algumas filiais, como, por exemplo, um escritório em Jundiaí. Óbvio que eles trabalham muito, né? Eles são muito organizados, eles têm foco, são muito determinados, mas eu acredito que a área de B2B, né? Mais precisamente o CDN, que a gente chama de Cédula de Desenvolvimento de Negócios,
a proximidade dessa área com o escritório, utilizando nossas ferramentas de BI, que são ferramentas de inteligência comercial, é que consegue propor para eles estratégias para eles crescerem, né? Então, nós temos, com todos os escritórios, nós, logo no início do ano, nós traçamos estratégias comerciais, planos de negócio, e a cada 2 meses a gente faz uma reunião de acompanhamento para saber se aquelas metas ou aquele plano de negócio está sendo seguido. E se não, a gente tenta encontrar onde está a fragilidade, onde é que eles estão pecando, para não estar seguindo à risca aquele plano que a gente definiu lá no início. Então, essa proximidade da área de B2B, tanto no atendimento às demandas dos assessores, mas também propondo ativação de receita, prospecção de novos assessores, planos de negócios, planos de incentivos, é que tem feito eles crescer de forma consistente, alguns aí quase que dobrando a cada semestre. Então, deixando um recadinho para quem tem medo de partir para essa área, você vê a importância de você, primeiro, escolher bem a corretora que vai estar junto contigo, e para você entender que quando você vem para a área, não vai ser aquela história tipo assim, ó, tô batata quente agora, toca o problema é teu e resolve. Pelo contrário, existe um trabalho, né, que é um trabalho a 4 mãos, que é você junto com a área de B2B, e você vê o esforço que tem da área para o seu sucesso. Então, isso daí é muito legal, porque para quem tem... Isso daí é muito comum, tá? O pessoal tem muito medo de, às vezes, abrir mão de uma carreira CLT, de muitas vezes realizar uma migração, que acha que vai chegar aqui e vai ficar descoberto, vai ficar sem ajuda, não vai ter suporte. Pelo contrário, aqui, pela explicação do Fabiano, fica claro de você entender o esforço que tem por parte da corretora e quanto que eles trabalham para que você, de fato, dê certo e ganhe bastante dinheiro, tenha um reconhecimento financeiro do seu trabalho, né? Fruto do mérito do seu trabalho. E um ponto aí, um parênteses no que você discorreu muito bem, é que, por exemplo, a gente tem observado que os bancos têm fechado inúmeras agências bancárias, né? Então, hoje o Brasil tem aproximadamente aí 6 mil municípios. Se você pensar que tem uma agência bancária em pelo menos cada uma dessas cidades, né? Então, são 6 mil agências, né? Só que a gente sabe que alguns dos grandes bancos têm mais de 4 mil agências, né? E hoje, principalmente com a questão da pandemia, o cliente, o investidor, ele não precisa se deslocar até a agência bancária. Por um aplicativo, ele consegue ver o extrato, fazer uma aplicação, um resgate, etc. Então, vai haver e já está acontecendo um fechamento dessas agências bancárias. E tem muito profissional que hoje trabalha dentro de uma agência bancária, que provavelmente, infelizmente, vai ter um PDV, vai ter que buscar aí um novo emprego, algo nesse sentido. E para ele continuar no setor financeiro, a atividade, a profissão de agente autônomo de investimento seria a melhor forma de transição de carreira. Porque ele continua no segmento financeiro, ao qual ele já entende, né? E ele passa a desempenhar um trabalho autônomo, empreendedor e sendo acolhido por uma instituição financeira como a Necton, ou por um escritório nosso de assessoria de investimentos, em algumas das cidades que a gente atua, e ele vai ter todo o suporte, toda a estrutura para continuar trabalhando e tendo uma renda, posso dizer com certeza, maior do que ele tinha na remuneração no banco. E eu falo que aproveitando também uma oportunidade, né, Fabiano? Porque quando a gente pensa no fechamento de agências, isso eu falo com propriedade, né? Quem já me acompanha sabe, a minha esposa trabalha no mercado financeiro, trabalha em banco, e eu escuto diariamente os feedbacks sobre os clientes reclamarem sobre o fechamento. Ah, ele tá fechando e tal. E eles se sentem com falta de assistência mesmo. Tipo, ó, eu tô acostumado com a relação humana, então eu vejo como uma oportunidade que o próprio mercado está oferecendo para essa área de que, tipo assim, ó, estou desamparado. Aí tá lá o agente autônomo na região dele podendo amparar essas pessoas. Exatamente. Com suporte especializado e com portfólio. Exato. Né? E aí, então, ele pode continuar como cliente do banco, né? Usar lá o aplicativo do banco para, de repente, fazer
pagar conta, pagar boleto, aquela coisa toda, mas ser atendido por um assessor de investimento num escritório da Necton. Então aquele calor humano, né, aquele olho no olho do atendimento, ele não vai perder, né? Pelo contrário, ele para investimentos, o assessor de investimentos é o profissional mais adequado para atender o investidor, né? E não um profissional que está lá numa agência bancária, que é um generalista, a gente sabe, né? Isso não é nenhum demérito, mas é a atividade dele, né? A atribuição dele. Fabiano, a gente vem percebendo a alta demanda por agentes autônomos aqui no nosso país. E eu fiz uma pesquisa recentemente, entrei no Google, tive o trabalho de ir lá pesquisar assim, ó, vagas agentes autônomos de investimento. E aí eu me deparei com instituições financeiras, né, na área de corretoras, fazendo anúncios, realmente buscando ativamente esses profissionais. E eu queria entender o porquê isso está acontecendo. Qual que é o motivo desse autoaquecimento do mercado de agente autônomo? Por que as corretoras estão buscando tanto esses profissionais? Por vários motivos que a gente já mencionou aqui, né? Acho que o principal deles é que está havendo uma migração dos recursos dos investidores, dos bancos, para os escritórios de assessoria, porque eles são especializados em investimentos, né? Então, um assessor pode sentar com um cliente, um investidor, e de forma mais assertiva, objetiva e transparente, propor um melhor investimento para ele, né? Então, há uma demanda muito grande por esse tipo de profissional, né? E então, e um assessor de investimento, de repente ele precisa se certificar, você precisa formar, você precisa treinar. Então, há uma escassez no mercado. E a gente aqui, a visibilidade que a Necton tem, agora principalmente, né, com a operação com o BTG, o BTG é o maior banco de investimentos da América Latina, isso vem trazendo para a gente, e já está acontecendo, uma expansão aceleradíssima. Então, a gente já vinha crescendo muito, mas a projeção para esse primeiro semestre é de a gente dobrarmos o número de assessores e de escritórios de assessoria, né? Então, há uma demanda aí muito grande por assessores, por esses motivos que a gente já comentou aqui ao longo desse bate-papo. Galera, então é isso, espero que vocês tenham curtido esse bate-papo. Primeiro, eu agradeço aí todas as informações, falo que ter informação de qualidade é fundamental para uma boa tomada de decisão, porque a gente sabe da importância, né, Fabiana? Você acompanha os profissionais nessa migração, nessa jornada, o quanto que ter a informação certa ajuda numa boa migração, de você, de fato, tomar a decisão de forma assertiva. Então, obrigado pela abertura, pelo espaço. E eu queria abrir para uma última fala tua para os profissionais que estão assistindo a gente e estão namorando essa área. Olha, eu agradeço muito o convite, né? Para mim é sempre um prazer, eu adoro falar sobre assessor de investimentos, escritórios de assessoria. Se a gente pudesse ficar mais umas 2, 3 horas aqui, eu ficaria numa boa, né? E mais ainda poder falar do trabalho que a gente faz com os assessores de investimentos aqui na Necton, né? Que é um trabalho assim de excelência, né? E os resultados mostram isso. E eu queria convidar, né, a todas as pessoas que têm interesse em se tornar agentes autônomos, quiserem conhecer melhor a profissão, quiserem entender melhor como é a remuneração, quiserem visitar a Necton, quiserem visitar alguns dos nossos escritórios, as portas estão abertas. Eu queria agradecer muito vocês também, a gente vai firmar uma parceria agora e tenho certeza que a gente vai conseguir atrair muitos assessores aqui para a Necton. E se você estiver assistindo a gente no YouTube, use a área de comentários. Eu tenho certeza que às vezes você tem uma dúvida específica a ser tirada aí sobre a profissão. Eu estou ativamente aqui te respondendo. Então, se você estiver no YouTube, aproveite a área também, dê aquela moral pra gente, se inscreva no canal. Agora, se você estiver no Instagram, também tem área de comentários que a nossa equipe está aqui ativamente respondendo. Aproveite, se comunique. Quem sabe lá uma dúvida sua aí seja pertinente, a gente não pode trazer para ela também ser respondida em vídeo. Do mais é isso. Um grande abraço aí do professor Antônio Walter. A gente se vê por mais conteúdos. Até a próxima.